Seja muito bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. No episódio de hoje, uma entrevista exclusiva com o vereador do Guarujá, Rafael Vitiello. Eu sou Ale Morales e convido você de segunda a sexta a conferir episódios inéditos nas principais plataformas de áudio e também pode assistir a nossa entrevista em vídeo no Facebook e no YouTube da BTV Bertioga. Está com a gente já, convidado desse episódio, que é o vereador guarujaense Rafael Vitiello. Rafa, bem-vindo à BTV Bertioga e ao podcast Litoral Voto a Voto. Obrigado, Ale. Obrigado pela oportunidade para a gente estar podendo estar um pouco mais próximo aí da população, das pessoas que nos elegeram, né, prestar contas do nosso mandato. A gente tem que estar se cuidando também das pessoas, mas a gente não pode deixar de estar conectado e trabalhando, mesmo que seja home office, mas tentando fazer jus a todos os votos que nós tivemos. Rafael, vereador da nossa Pérola do Atlântico, vereador de 2 mandatos, mas eu queria que você contasse um pouquinho da história da sua família, porque eu pergunto para todos, né? Você gosta de política? Quando você se interessou por política? O seu avô foi vereador durante muitos anos, né? Década de 40, 50, 60, foi administrador de Itapema, de Vicente Carvalho, foi prefeito do Guarujá na década de 70, e você tem o nome dele. O seu pai e a sua mãe sabiam que você ia seguir a carreira do seu avô quando fizeram essa homenagem, Rafael? Eu acredito que não, até porque quem é filha do Vitiello é minha mãe, né? Meu pai nunca gostou de política, meu pai funcionário público há 40 anos aqui do município, os 2 são falecidos, mas o meu pai não gostava de política. A minha mãe, como toda mãe, ela apoia o que o filho for fazer, né? E o meu avô foi realmente prefeito por um mandato aqui no município, teve 16 anos consecutivos aqui na Câmara Municipal, foi diretor de turismo aqui da cidade e foi coordenador de Vicente Carvalho. Então, ele tem uma história assim muito bacana para ser contada, né? E aí eu levo esse legado dele, eu carrego esse legado dele. E eu entrei na política, Lê, na verdade, por vocação. Ninguém me forçou, muita gente não acreditava que eu poderia chegar aonde meu avô chegou, ou talvez ir até mais além. Porém, se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? E eu fui, desde 2004, candidato, e só fui ser eleito em 2016. Né? Tive 2.123 votos, né, na minha terceira eleição, apenas não fui candidato em 2008, porque eu estava num outro projeto, né? E agora acabamos de ser reeleitos com 3.763 votos, né? Fui o 5º mais votado aqui do município. Rafael, as pessoas sempre, uma parte das pessoas nunca gostou de política, muitos políticos que eu entrevisto dizem isso, inclusive, olha, eu não gostava de política e hoje eu sou político, é comum até essa resposta, né? Eu queria começar o nosso bate-papo sobre política por aí. Os seus amigos, evidente, você falou desde 2004 que você é candidato, ou seja, você está vindo nessa, mas assim, pessoas que você conhece, como é que as pessoas veem um político tão jovem? O pessoal demoniza a política para você, o que você conversa com as pessoas? Ale, eu ainda acredito que a política é transformadora. Eu sempre gostei, né? Quando meu avô era vivo, né, eu acompanhei ele em alguns momentos. Ele já não tinha mais cargo eletivo, porém ele estava durante um período como diretor, aí depois ele já estava muito velhinho também, mas eu vi o respeito que as pessoas tinham por ele, e talvez aquilo, né, tenha deixado o Rafael com vontade de ser igual ao avô, fazer o que o avô fez, de tanto que as pessoas falavam bem dele, falavam da administração dele, o que ele foi para o Guarujá. Enfim, eu gostaria... Muito difícil no início para mim, né? Porque realmente as pessoas falam, não vai dar certo, poxa, a política não é para você. Mas, Ale, não tem segredo. A política, até vou usar uma frase que todo mundo usa, né? A política é a arte de somar, né? A política é uma arte. E eu fui tentando, ao longo dessas derrotas, criar uma ferramenta para me eleger. Aí eu chamo hoje alguns candidatos ou algumas pessoas que têm vontade de ser candidatos, eu não afasto, não.
eu trago para o meu lado e tento mostrar, olha, nós precisamos ter pessoas novas, precisamos de novas ideias, nós precisamos que as pessoas se interessem pela política, porque é através da política que a gente vai conseguir transformar uma sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Na minha primeira eleição, a minha campanha foi basicamente eu, meu pai, um amigo que nem do Guarujá era, um amigo de faculdade, e uma menina que entregava panfletinho para nós, né? Na segunda eleição, o que eu preciso ter? Preciso ter a minha família do meu lado. A sua família tem que acreditar em você, acreditar que isso é um projeto sério, né? E na segunda eu trouxe a minha família e eu tinha que trazer os meus amigos, eu tinha que fazer com que os meus amigos acreditassem naquele projeto. E na terceira eleição, eu já consegui trazer a minha família, os meus amigos e montar um time, né? Porque eu falo que grupo se desfaz, time joga na mesma direção para tentar o mesmo objetivo. Foi aí que eu consegui a nossa primeira vitória, né? E, consequentemente, dobrar os votos na sequência agora em 2020. Então, assim, não tem mistério a política, é fazer direito, fazer correto, fazer o que as pessoas pedem, porque nós estamos aqui para representar e fazer o que as pessoas desejam, a melhoria da qualidade da saúde, a melhoria do transporte, a melhoria da qualidade de vida, enfim, de uma cidade de uma forma geral. Então, esses foram os ingredientes que trouxeram o Rafael Vitiello, neto do ex-prefeito, a ser eleito. Eu tenho vários outros projetos para frente, né? Isso é apenas um início, nunca escondi de ninguém, né? Mas eu trago isso como uma vocação. E aproveitando, falo para que as pessoas que se interessem, vão atrás de conhecimento, vão atrás de entender como é que funciona a sua cidade, a política da sua cidade. Se a gente não se envolver, né, é aquela questão na ausência dos bons, os maus vão sempre prevalecer. E é dessa forma que eu levo aqui a política na nossa vida, no nosso cotidiano. Você deu 2 deixas, eu não vou resistir. 2 deixas, né? Você pretende ser prefeito do Guarujá já na próxima? Se não for na próxima, eu já vi que está tá no seu objetivo, né, Rafael? Ale, eu sempre deixei muito claro e coloquei alguns objetivos na minha vida pública, né? Eu demorei 12 anos para ser vereador. Então, é todo aquele aprendizado de uma campanha, de uma pré-campanha, e agora no exercício do segundo mandato. E eu creio que, talvez para mim, eu não estou falando que para os outros que têm 3, 4, 5 mandatos seja ruim, cada um sabe aonde que o calo aperta. Para mim, eu acredito que eu posso mais. Então, talvez 2 mandatos nesse momento, para mim, seria o suficiente, né, para eu estar amadurecendo e tentando novos voos. Nós temos agora uma campanha em 2022, né? Estou conversando aí com o partido, com algumas pessoas também. De repente, eu já começo um projeto através dessa próxima eleição, mas sim, o meu objetivo é a Prefeitura do Guarujá. Não sei em que momento, se já nesse ou, de repente, um pouco mais à frente, mas o meu objetivo principal, sim, é o executivo do município de Guarujá. Eu tenho um amigo, ex-vereador aqui de Bertioga, que fala que o soldado que entra no exército quer ser capitão, tenente, né? Enfim, quer crescer, exatamente, né? Isso. É exatamente isso. O meu pensamento é esse. Porque eu em todas as minhas reuniões, como pré-candidato e como candidato agora à reeleição, eu pregava, né? Porque se eu ficar 1, 2, 3 mandatos, desculpa que deu uma queda de bateria aqui, 1, 2, 3 mandatos, né? Vai ficar bom só para mim, para o meu grupo? Não, acho que a gente pode mais, né? A gente não tem que se acomodar aonde nós estamos. Se nós fomos, eu creio que o meu mandato tenha sido bom, né? E acredito que a gente vai continuar fazendo um mandato bom. Por que não a gente tentar algo maior? É dessa forma que a gente pensa a política. E o que é legal é que meu time compactua com isso. Nós temos pessoas boas, né, caminhando na mesma direção. Então, o objetivo é o mesmo. Rafael Vitiello, vereador do Guarujá, você de todo o litoral que acompanha o nosso podcast Litoral Voto a Voto. Falar um pouquinho da nossa pérola do Atlântico. Evidente que as demandas, né, Rafael, quando a gente vai conversando, imagino você quando encontra seus colegas vereadores de outras cidades, tem muitas demandas parecidas, né, e lutas parecidas também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do Guarujá, o que você tem trabalhado ultimamente
na Câmara como indicação. É evidente que a Covid deu como vamos dizer, uma bagunçada mesmo, né? Nas bandeiras, nos projetos. Mas como é que está a política do Guarujá, Rafa? Recentemente você ficou numa posição aí bastante, como eu posso dizer, numa posição de bastante polêmica, né? Analisando até pedidos de cassação do prefeito Suman. Enfim, nem sempre o mar é calmo, às vezes o mar Claro, é agitado também. Fala um pouquinho da política do Guarujá, Rafael. Ale, primeiramente, como carrega bastante os vídeos, eu tive que ligar meu celular aqui na tomada, então por isso que eu saí um pouquinho do foco, me perdoe, tá? E as pessoas que também estão nos assistindo. Então, mas eu penso que se você não quer estar num mar turbulento, não entre na política. A política nem sempre são flores. A gente está aqui para apagar incêndio, a gente está aqui para fazer o bem e fazer com que a nossa cidade avance, né? Então, nem sempre a gente vai pegar aqueles temas mais brandos, mais tranquilos. Sempre tem alguma polêmica no meio. E, recentemente, nós tivemos algumas questões polêmicas aqui no município de Guarujá e eu não tenho problema algum, Ale, de falar a respeito disso, né? Eu hoje faço parte da fiscalização da Comissão de Fiscalização e Controle, sou membro e não fiz parte na última legislatura. E aí entraram essas denúncias, né? E como o MP e o Tribunal de Contas já está com essas denúncias já em mãos, já investigando, nós deixamos, né, para que fosse um caminho através me perdoe, Do Ministério Público? Do Ministério Público, para que a gente pudesse analisar se vale a pena a gente levar adiante ou não. Nosso relator, Junierozzo, ele fez uma reunião conosco, falou, olha, passou um relatório, nós tivemos algumas denúncias, Ale, que acabaram sendo, né, uma muito parecida com a outra, né, muito caráter pessoal, e isso acabou sendo mais político do que técnico para nós aqui como vereadores. Então, nós achamos, né, por bem rejeitar essas denúncias, nesse momento, né, porque não achamos fundamento para levar adiante, e a gente vai deixar a critério do Ministério Público para que faça essa investigação. Não sei se vocês sabem o teor de todas elas, mas se vocês forem analisar friamente uma a uma, tem um cunho político, tem um caráter político aí que, infelizmente, está entranhado aqui na nossa cidade há muitos anos. Como você vê essa judicialização da política, Rafa, no aspecto geral, não só no Guarujá, mas a gente tem observado, né, essa esgrima, entre aspas, entre política e judiciário, né? Então, a gente vê isso de lá de cima, né? Acontece de lá de cima essa queda de braço entre o STF e o Congresso, né? Aqui também não é diferente. Então, nós temos o nosso prefeito, por exemplo, nós temos a promotoria que está o tempo inteiro, né, como até ele mesmo diz, né, eles estão sentados junto conosco aqui nas cadeiras. A gente não pode dar um passo errado, né, porque eles estão ali do lado e estão cobrando, né, não com tanta intensidade como lá em cima, com a força que tem o STF, mas a gente tem que respeitar os poderes, né? Nós temos aqui o Legislativo, nós temos nossas prerrogativas, nossas obrigações, o Executivo tem também as suas obrigações e na seara do Judiciário, tem o MP, tem outras esferas acima, cada um no seu quadrado. Infelizmente, ainda existem algumas interferências que eu acho muito prejudicial, porque daqui a pouco, por exemplo, se o prefeito não precisar de Câmara, para que nós estamos aqui? Né? Para que tem prefeito se o Judiciário está fazendo tudo o que é necessário? Então, eu acho que a gente não pode entrar nas esferas, né? A gente aqui na Câmara do Executivo, o Executivo no Judiciário, e o Judiciário também não pode interferir aqui também nas nossas decisões. Podemos divergir, sim, porém a gente não pode interferir diretamente nas decisões de cada esfera. Guarujá viveu recentemente, eu estou falando no período antes do prefeito Walter Suman, né? Da gestão da prefeita Antonieta, o segundo mandato também, o final foi bem conturbado, né? Enfim, não quero lembrar de momentos ruins do Guarujá, é legal a gente falar para frente, mas a gente não pode esquecer do nosso passado, né? Você acha que o Guarujá periga voltar àquela tormenta política de 10, 15 anos atrás?
Farid, enfim, foi tudo, Antonieta, Farid, a gente passou uns 15, 20 anos no Guarujá com uma política bastante conturbada, né? De onda para todo lado, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu acredito que assim, a gente pode ter críticos, uma oposição, só que eu acredito, Ale, que a gente tem que ter uma oposição e críticos propositivos, e não única e exclusivamente com caráter político, para denegrir a imagem da cidade, para denegrir a imagem do político, né? Então, assim, no Guarujá, muitas vezes acontece dessa forma. Pessoas ficam ligadas única e exclusivamente num escorregão, seja um escorregão grande, bruto, seja um pequeno escorregão, para já polemizar, vai querer criar alguma coisa. De fato, você colocou aí algumas questões que aconteceram no passado, né, que a gente escuta até hoje, nós perdemos muito, né? Eu sou formado em turismo e a gente viu que o Guarujá perdeu muito ao longo dos tempos por conta dessa corrupção, né? Então, a gente, aos poucos, vem tentando mostrar uma política diferente, vem tentando fazer uma política propositiva, resgatando a nossa cidade, fazendo com que os empresários acreditem que o Guarujá pode ser uma cidade boa para investir novamente. A gente está investindo em segurança, nosso transporte, nós quebramos uma hegemonia aqui de uma empresa, enfim, nós estamos voltando a ter identidade novamente. Eu acredito que daqui por diante o Guarujá tende a crescer cada vez mais. Nós passamos um mandato aí, na última legislatura, muito tranquilo, né? Botando a casa em ordem, ajudando o prefeito a governar, porque eu sou muito contrário a simplesmente ir para a rede social hoje. Tem muito político que faz isso também, não estou falando só de gente de fora, mas muito político que vai para a rede social e quer falar para ganhar audiência, só que ele está denegrindo a imagem da sua própria cidade, é o que ele está vendendo a cidade dele para fora. E eu não concordo. Eu acho que a gente tem que resolver nossos problemas aqui, internamente, para que a cidade continue crescendo e a gente possa voltar a ser aquela pérola que foi nos tempos áureos de um grande hotel, do boom imobiliário que nós tínhamos aqui, né? De uma Praia da Enseada que só tinham pessoas riquíssimas, né? E a gente fazer com que a cidade prospere. É isso que eu penso, infelizmente, de muita coisa que aconteceu lá no passado. Inclusive, um comentário interno entre os colegas, quando terminou o primeiro mandato do prefeito Suma, para falar a verdade, quando já fez os 2 anos de mandato, falou, nossa, como o Guarujá está calmo, né? Porque a gente sempre já esperava uma Câmara super turbulenta. Qual o cenário hoje do prefeito na Câmara? Ele tem a maioria? Existe uma oposição? Você é um político que se declara de governo ou independente? Como você se posiciona e como, na sua visão, como que está a Câmara do Guarujá, Rafael? Ale, nesse mandato ainda é muito cedo para você colocar como oposição situação, porque a gente, o momento que a gente está vivendo, se a gente não estiver junto, a gente não consegue caminhar. Eu fiz parte da bancada no início do mandato, do primeiro mandato do Dr. Walter Suman, saí no meio do caminho, voltei, porque, como eu falei agora há pouco, eu acredito que a gente tem que lavar roupa suja aqui dentro de casa, né? Então, assim, quando tem que criticar, a gente critica, quando tem que puxar a orelha, a gente vai lá e puxa, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar junto, né? Equilíbrio entre os poderes, a gente tem que, a Câmara Municipal estando equilibrada com o Executivo, a gente consegue fazer a cidade avançar. Se simplesmente a gente fazer oposição por fazer, a gente vai ter aqueles escândalos, a gente vai ter aquelas guerras políticas. Então, eu hoje, como você me perguntou, então, para ser bem direto, sim, faço parte da bancada, eu ajudo o governo a tocar o município, né? Porque praticamente tudo passa aqui por nós, né? E assim nós vamos fazer até que de repente chega algum momento ao qual eu não me sinta à vontade ou o governo não se sinta à vontade para a gente ter uma carreira solo. Mas, a princípio, eu acho que é muito importante ter esse equilíbrio. Então, sim, faço parte hoje do governo, assim como praticamente a maioria dos vereadores, por conta do momento também que a gente está passando. Rafael Vitiello, vereador do Guarujá pelo PSD, participando do podcast Litoral Voto a Voto. Rafa, eu queria agradecer a sua entrevista no meio de uma agenda tão apertada, nos atender e convidar para mais participações.
Ale, obrigado, desculpa aí algum transtorno aí, porque a gente estava se organizando, eu não ia nem fazer essa gravação aqui com você, acabei vindo para a Câmara, que é o nosso local, de fato, de trabalho, e a gente tem que agradecer as oportunidades que vocês dão da gente prestar um pouco de contas do nosso mandato, mostrar quem nós somos, né? Porque nem todo mundo conhece e não sabe qual é a nossa atuação, né? Muitas vezes nós somos julgados, quem é esse cara? Ele não faz nada, tal, mas também não vai procurar, não sabe quem nós somos, né? Então, a gente tem que agradecer essas oportunidades, dizer que nós estamos aqui à disposição também. Obrigado por você abrir essa oportunidade, o carinho que você está tratando, né? A política da região é extremamente importante. Então, a gente fica muito contente que tem pessoas como você que estão levando a informação do que está acontecendo nas cidades aí para a casa das pessoas. A gente precisa conversar de política, a gente precisa descascar esse abacaxi, porque essa brigaiada que o país está não vai levar a gente a nenhum lugar melhor, né, Rafael? E esse podcast é essa oportunidade da gente bater um papo de política sem brigar. É verdade, é verdade. A briga, quando saudável, eu creio que ela existe, não tem problema, desde que haja respeito, né? A gente tem que respeitar a opinião e espaço de cada um, mas desde que todos estejam no mesmo objetivo. Nossa cidade hoje está no objetivo de fazer com que Guarujá volte a crescer, volte a ser aquela cidade que a gente teve quando, na minha época de infância, né? Tinha orgulho de falar, poxa, eu moro no Guarujá, eu moro onde muita gente passa férias, né? Como os paulistanos acabam falando. Então, é muito orgulho poder hoje fazer parte dessa transformação e, quem sabe, aí no futuro, participar mais ativamente aí desse desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado, Rafael Vitiello. Muito sucesso para você e conte sempre com a gente, viu? Obrigado pela entrevista. Obrigado pelo carinho. Um grande abraço, fiquem com Deus, um beijo grande a todos aí. Obrigado! Esse foi mais um episódio do nosso podcast Litoral Voto a Voto, de segunda a sexta, episódios inéditos no Spotify e principais plataformas de áudio. Até a próxima!